canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira de feriado, como sempre, ó, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, você como eu é um belo ou uma bela vascaína e claro que você ama o teu clube de coração. E por que não andar bem trajado de Vasco da Gama aí com as suas capinhas de celulares? Dá para você escolher capinhas assim exclusivas do Vasco, como também brincar. Um pai, um filho, uma mãe, um filho, um pai e uma filha, nome do número, nome, você escolhe aqui, você brinca. Temos também outras tipos de capinha. Essa aqui, por exemplo, é a camisa alusiva à camisa Off-White. Essa aqui é uma outra modelagem de escudos do Vasco. Tá passando para vocês aí na tela o QR Code. Usando o cupom promocional GOVASCO, vocês ganham frete grátis e um descontinho extra. E o melhor de tudo, comprou duas capinhas, levou 4. Dieguinho, é só iPhone? Não! A Golcase tem uma variedade de mais de 100 modelos de aparelhos Samsung, Motorola, iPhone, Xiaomi e por aí vai. Inclusive, eles têm uma linha exclusiva de produtos oficiais do Vasco que vão, ó, desde garrafinhas térmicas, capinha de celulares, carregador portátil. Essa aqui, ó, virou minha xodozinha. O que eu tô bebendo de água graças a essa garrafinha aqui, ó. E o mais legal, você pode também colocar aqui bebida, né? E ela não pega cheiro, tá? Eu uso todo dia aqui, tem hora que eu boto um refrigerante, jogo gelo, porque a abertura dela, ó, é grandinha. Você consegue abrir aqui, ó. Até se você quiser jogar um gelinho dentro também, você consegue, tá bom? Então, de verdade, não é porque eu uso, não, eu sou suspeito a falar. Golcase é incrível. Eu já tive várias garrafas térmicas, mas igual essa daqui, não tem não. Tem de 650 ml, tem de 950. Então, delicie-se. Tem produto feminino e não é só futebol não, tá? Tem linha da Disney, da Marvel, de super-herói, Naruto, a garotada aí mais nova. Então, fiquem à vontade. Mas use o nosso cupom promocional GOVASCO para você ganhar frete grátis e um descontinho extra. E também o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Golcase, parceira do canal Futebolaço. E para quem é torcedor de outros clubes e me segue, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo e por aí vai, também tem linha exclusiva desses outros clubes. Beleza? Dito isso, galera, boas notícias! Que é uma, a grana da 777 pingou. Eles dividiram o aporte em 3 depósitos e o último caiu na terça-feira. E o Vasco já começou a fatiar e a separar a grana. O Vasco quitou o que devia junto ao Atlético Mineiro. A informação foi divulgada de primeira pelo jornalista Fábio Torres, do Vascaíno.net, e foi confirmado pelo Globoesporte.com. O Vasco comprou o Jair em 4 parcelas, cada uma mais ou menos na casa de 3 milhões e 300 mil reais. A negociação foi feita em dólar e na cotação da época ela gira mais ou menos na casa de 13 milhões e 300 mil reais. A primeira parcela lá de março o Vasco pagou e a segunda parcela venceu dia 25 de julho. Estava atrasado, o Vasco pagou agora nessa semana e está em dia. A terceira parcela vence em janeiro e a última parcela vence em abril. Então o Vasco já pagou a metade, né, do valor da compra do Jair, deve a outra metade, mas está em dia. Ficamos agora no aguardo da regularização dos débitos que encontram-se na FIFA, que inclusive deram transfermão Vasco. O Vasco não está preocupado com isso por agora, já que a janela está fechada e não vai contratar ninguém. Mas sim, o Vasco nos próximos dias deve estar regularizando também essas pendências, tá? Então tá tudo certo entre Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco pagou o que devia o Galo. A próxima parcela vence só em janeiro, tá bom? Então tá feito aí o registro. Outra informação, Pablo Verratti, informei para vocês no vídeo anterior, que foi eleito pelo próprio Brasileirão como craque do mês de setembro. E vou trazer para vocês alguns números interessantes do Verratti, levantado pelo Globoesporte.com. O Verratti completa 35 anos de idade agora, domingão, vai fazer 35, já é meio coroa o nosso Vegeta da colina aí, nosso piratão, mas fisicamente o cara tá voando. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 10 jogos com a camisa do Vasco desde que ele chegou.
E ele é o quinto jogador em minutos que mais atuou desde então. Ele entra no segundo tempo do jogo do Grêmio, marca o seu gol primeiro, que inclusive é a primeira vitória do Vasco sob o comando de Ramon Dias, que inicia ali uma recuperação. Depois ele já vira titular para o jogo seguinte. E depois, nos outros 9 jogos, só 2 vezes ele não atuou os 90 minutos. Contra a equipe do Atlético Mineiro, no dia 20 de agosto, ele foi substituído com 36 minutos do segundo tempo. E no jogo contra o Curitiba, que nós vencemos por 5-1, ele já havia marcado 2 gols para dar uma poupada. Ele vendo a sequência forte, o Vasco tira ele com 23 minutos. Tirando essas 2 partidas que ele foi substituído e a estreia dele contra o Grêmio, que ele entra na segunda etapa, ele jogou todas as partidas. Eu vou trazer para vocês os 5 jogadores que mais têm minutagem desde a estreia do Verratti contra o Grêmio, tá? O Léo Jardim não foi substituído ainda, nosso goleiro jogou 1.044 minutos, o segundo jogador que mais atuou foi o Paulinho, 1.024 minutos, o terceiro, Lucas Piton, 1.000 minutos em campo, quarto, o Léo, 931 minutos, lembrando que o Léo teve substituição e teve também suspensão nesse período, e o Verratti é o quinto, com 923 minutos disputados. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse início de passagem do Verratti com a camisa do Vasco. Lembrando que ficou, pelo menos para mim, uma grande experiência trabalhando junto com vocês aqui, que vocês memorizem isso. Daqui em diante, quando o Vasco for contratar jogador, parem de olhar só nome. E se chegar algum jogador que vocês não conhecem, que não é famoso, que não é badalado, primeiro dá um voto de confiança. Deixa o cara jogar e aí depois, se você não conhecia, você diz se é bom ou ruim. A gente sempre preza pelo medalhão, o cara de nome, o cara do aeroporto, 10, o isso, aquilo. E nem sempre esses caras aí com muito cartaz entregam a expectativa. Vou dar um exemplo rápido aqui de um time que está na final da Libertadores. O centroavante que o Vasco fez proposta, tá? Inclusive oh, meu Deus do céu, o Paulo Brax confirmou. O Vasco procurou o Cavani, mas o Cavani não quis nem conversar com o Vasco. Foi procurado, mas não, valeu, obrigado, e seguiu a vida dele. E o Cavani é titular do Boca, mas não vem jogando essas Coca-Cola toda não. Fez o gol contra o Boca, de carrinho, complementando o lance no segundo pau, mas não vem sendo um grande diferencial no time do Boca. O Verratti, por exemplo, no Vasco, não tem 1/10 da carreira do Cavani. O Cavani é gigantesco para a história do futebol. E o Verratti é um jogador que quase a vida inteira jogou na segunda divisão da Argentina. E quando teve na primeira divisão, jogou por clubes menores. E vem de um clube médio da Argentina, que é o Belgrano, para o Vasco. E o Verratti está entregando para caramba. Quer um outro exemplo? Marcelo no Fluminense. O Marcelo é um jogador extraordinário. Para alguns até o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Não sendo o melhor, tá pelo menos na lista top 5, top 10 da história, mas o fato não é nem esse. O Marcelo vem ajudando, o Fluminense vem jogando razoavelmente bem, mas sem fazer toda aquela diferença que se imaginava com o retorno dele. Ele tem até agregado ofensivamente, mas, por exemplo, defensivamente, o Fluminense tem tomado muitos gols em cima do Marcelo. Um exemplo claro é a facilidade que o Rossi passou pelo Marcelo no gol do Praxedes contra o Fluminense no Maracanã, na vitória do Vasco por 4-2, tá bom? Agora vamos falar de um outro tema. Nesta quarta-feira, ou seja, ontem, encerrou o prazo para as inscrições das chapas que irão concorrer às eleições do Vasco, que agora é dia 11 de novembro. Essa é uma primeira etapa. Nesse primeiro momento, você inscreve a chapa e tem que ter pelo menos 3 sócios aptos a votarem. Não necessariamente um desses sócios tem que ser quem de fato vai ser o candidato à presidência dessa chapa. Inclusive, não quer dizer que quem escreveu essa chapa vai de fato levar isso até o final e vai concorrer à eleição. Até o presente momento, foram 8 chapas cadastradas e muito nome, tiveram até algumas surpresas e eu gostaria de trazer para vocês quem são. Vamos a elas. Resgatando o Vasco, o candidato deve ser o Leonardo Rodrigues. Sempre Vasco, candidato Pedrinho. Vasco da Gente, candidato Marcelo Borges.
Nosso Vasco, uma inscrição que ninguém contava. Inclusive, eu entrevistei todos os candidatos a presidente, exceto o Pedrinho, que se lançou no final, e o Levenciano. Já adianto, o Levenciano deve estar no nosso podcast sem ser essa semana, agora a outra. Já vou adiantar aqui, o presidente Jorge Salgado estará no nosso podcast na segunda-feira, tá? De 8 às 10 ele vai estar presente. Quinta-feira, quem vai estar é o vocalista do grupo Bom Gosto, o Bessa, que inclusive é um grande vascaíno. Então, semana que vem agora, agenda aí premiada. Presidente atual do Vasco, Jorge Salgado, e na quinta-feira, um dos maiores vocalistas de grupos de pagode aqui do Rio de Janeiro, o Bessa, tá? Então, não entrevistei o Fábio Nogueira porque a gente nem sabia que ele ia ser candidato. O Levenciano, que hoje vai na próxima semana, também registrou a chapa Somamos, um só Vasco do Júlio Brandt, União Brasil Portugal. Ainda não divulgou candidato. Foi uma outra situação que eu não sabia, não imaginava. E a Ser Vasco registrou o Eduardo Cassiano, tá bom? Senti falta aqui do Pedro Strozenberg, que era um pré-candidato e não entrou nessa lista aqui. Agora, Dieguinho, qual é o próximo passo? A eleição é dia 11 de novembro, se não mudar nada, e até agora o dia 1º de novembro, ou seja, 10 dias antes da eleição propriamente dita, essas chapas devem ter um candidato à presidência, um primeiro vice-presidente geral, um segundo vice-presidente geral, um presidente da Assembleia Geral e também um primeiro presidente da Assembleia Geral e o primeiro vice da Assembleia Geral. E 160 conselheiros, sendo 120 titulares e 40 suplentes, tá? Então, até o dia 1º de novembro, as chapas têm que ter essa configuração. Se não cumprir todos os requisitos, não tem condição de ir, de fato, para o pleito, tá? Mas a tendência é que não encerre com todos esses 8 candidatos, tá? Ainda deve ter uma junção agora nessa reta final, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda edição. Voltei a fazer pelo menos 2 vídeos hoje. Se Deus quiser e assim permitir, amanhã, pau na boneca aí, vamos produzir bastante para vocês, tá? Parece que as coisas agora vão dar uma clareada, vão dar uma caminhada nas coisas particulares que eu falei para vocês que eu estava resolvendo. E se Deus quiser, vamos voltar. E ó, quando isso passar, prometo que com relação à estrutura, a gente vai melhorar bastante aqui para vocês no canal. Inclusive, perceberam que a iluminação tá bem melhor, tá? Mas terá coisa melhor para vocês aí em breve, tá? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!